Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Núbia aqui do ateliê Núbia Criarte e hoje eu vou ensinar vocês a fazer a montagem dessa bolsa linda com os painéis da Eva e Eva Tecidos. Então, ele vem o tecido na sarja impermeável, já vem todo impresso o molde para vocês, é só recortar e fazer a montagem. Vamos começar nossa aula? Oi, gente! Hoje eu vou ensinar vocês como montar o painel de bolsa maternidade lá da Eva e Eva Tecidos. Olha que coisa mais linda essa estampa. Esse aqui é um tecido que a sarja, ela é impermeável e ela já vem com essa estampa, né? E é prontinho aqui pra gente recortar e montar. Então aqui eu tenho as duas partes do corpo da bolsa, a parte da frente e a parte de trás. E aqui eu vou cortar essas duas partes, mais duas partes iguais de manta, vou usar a manta R2 e duas partes de forro, tá? Para fazer a frente e as costas da nossa bolsa. Agora aqui, para fazer o fundo da nossa bolsa, a parte de baixo dela, eu vou usar o tecido principal, que é esse aqui, a mesma medida de manta e uma medida de forro, tá? E aqui eu tenho dois bolsinhos, onde eu vou usar essas duas frentes do bolso e a parte interna eu vou usar um forrinho na mesma medida. Agora aqui nessas três tirinhas nós temos as duas alças, que são essas partes aqui menores, tá? Que ela tem aqui é menor do que essa aqui. Então essas duas partes aqui são das alças e eu vou usar uma manta aqui para colocar por dentro para estruturar as nossas alças também. E essa aqui é a parte onde vai o nosso zíper, tá? Onde vai o canal de zíper, é essa parte mais compridinha aqui, tá? Então, vamos começar a montar a nossa bolsa. Para isso, eu vou fazer o recorte de todas as partes primeiro do painel, depois eu vou recortar todas as partes das mantas e os forrinhos e vamos começar a montagem. E aqui tem o outro bolsinho, são dois bolsinhos. Aqui. Então, eu vou começar a fazer a montagem da bolsa pelos bolsinhos, tá? Então, eu vou pegar os dois bolsinhos. Aqui com os forrinhos. Vou deixar essa parte aqui reservada. E vamos começar a costurar os forrinhos. Então, aqui eu vou pegar o lado direito do meu forrinho com o direito do meu tecido, as duas partes da estampa. E vou sobrepor aqui, ó, direito com direito. E vou passar uma costura aqui em volta, deixando uma abertura para desvirar, tá? Então, vou deixar uns 5 centímetros aqui para desvirar. Aqui tá aparecendo bem? Uhum. Aqui eu tô usando um pé de máquina, tá? Ó, então eu fiz uma costurinha e agora eu vou refilar o que sobrou aqui de tecido, ó, de material. Só pra não ficar muito grosseiro. E aqui na pontinha eu vou cortar o canto do tecido pra ele não ficar com muito volume na hora de desvirar a peça. E vou fazer a mesma coisa aqui no outro bolso. Deixar uma abertura. E agora eu vou cortar o excesso de material. E agora nós vamos desvirar. E com a ajuda da tesoura eu vou organizando a pontinha aqui, o tecido por dentro, pra ficar bem quadradinha a pontinha.
ficou assim. E aqui embaixo a abertura, onde a gente costura depois, na hora de costurar no forrinho da bolsa, a gente já vai fazer o fechamento ali embaixo. Aqui a gente vai desvirar da mesma forma que a gente fez o outro bolso. Ó, aqui. E agora eu vou passar uma costura só na parte de cima, tá? Fazer um pezinho de máquina aqui com o retrocesso no início e no final. E agora eu já vou aplicar o bolsinho no forro da nossa bolsa, tá? Ó, aqui tem o forrinho. Eu deixei ele coladinho aqui, só pra vocês verem. Vou destacar aqui e vou costurar os bolsinhos na parte interna da bolsa. Aqui eu deixei em torno de 10 centímetros aqui na base, na parte de baixo aqui. E vou fazer uma costura aqui em volta, e aí já vou fazer esse fechamento junto aqui dos dois bolsinhos, tá? Então, vou começar por aqui. Sempre iniciamos com o retrocesso para não desmanchar a costura. E aqui eu finalizo com o retrocesso também. Agora eu já vou passar para o outro bolsinho. Vou arrumar aqui a parte da abertura, ó, onde nós desviramos a peça. E faço o retrocesso no final também. E aqui já está pronta a parte interna da nossa bolsa, tá? Agora eu venho com o corpo da bolsa, sobreponho aqui. E vou fazer uma costura de segurança em toda a volta aqui da minha peça, tá? Da minha bolsa, da parte de trás da nossa bolsa. O bolsinho vai ficar para a parte de trás. Então, eu vou começar fazendo uma costura de segurança em toda a volta e depois eu só recorto o excesso de material que sobrou aqui. Aqui eu vou cuidando o forrinho para ele não escapar e não ficar enrugadinho na parte de baixo, tá? Então, a gente vai puxando aqui, ó, com a mão. Se acharem melhor, vocês podem prender todinha a parte do forrinho com alfinete, tá? E agora eu já venho refilando todo o excesso de material que sobrou. E agora essa parte de trás da bolsa já está pronta. Ó, então ficou assim. E aqui os dois bolsinhos, tá? Agora nós vamos fazer a parte da frente da bolsa. Então aqui eu já tenho o meu material principal, que é o tecido da sarja estampadinho. Aí aqui eu tenho a manta, tô usando aqui a manta R2. E o tecidinho do forro, que é o que vai ficar aqui na parte de trás. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz na parte de trás da bolsa, eu vou fazer aqui, só que aqui nós não teremos o bolsinho, tá? Então, vou começar a fazer a costurinha de segurança em toda a volta. E depois é só recortar o excesso.
ficou assim. Aqui eu já tinha passado o tecido, então ele tá coladinho na manta. E agora é só refilar. Ó, então ficou assim. Agora nós vamos colocar o vivo. O vivo é esse material de plástico aqui, que ele tem uma parte mais achatadinha e a outra é mais redondinha, tá? Esse aqui, a gente usa pra dar acabamento na peça e também pra deixar a bolsa mais estruturada, tá? Então a bolsa vai ficar mais firme, vai ficar mais durinha. Vou pegar outro pedaço que esse aqui não deu. Então, com o vivo, a gente consegue dar uma estrutura melhor à peça, tá? Então, eu vou pegar um pedacinho aqui de material. Aqui no painel, ele sempre sobra uns pedacinhos, tá? Então, eu vou pegar aqui um pedacinho do material que tá sobrando. Pra ele ficar com o mesmo acabamento da cor do tecido, tá? Ó, então peguei um pedacinho aqui do material, vou dobrar aqui ao meio e vou passar uma costurinha aqui, ó. Se não colocar o vivo, não precisa fazer essa etapa da bolsa, tá? Então, eu vou achar o meio da bolsa. Vou achar o meio e vou dar um piquezinho aqui, ó. E aqui na parte de cima, a mesma coisa, tá? Agora, eu vou colocar esse tecidinho aqui pra iniciar a colocação do vivo. Pra isso, eu vou usar um calcador de zíper, tá? Que é esse aqui mais estreitinho, com esse buraquinho no meio, tá? Mas se for fazer na máquina doméstica, pode utilizar aquele calcador que tem um buraquinho do lado, tá? Não no meio. Então, aqui eu vou colocar o tecidinho aqui no meio do piquezinho onde eu fiz e inicio com o vivo aqui no meio também, ó. Aqui, ó, eu vou deixar a ponta... Meu, cansa que ela rega a cor de laranja lá. Eu vou deixar o cantinho arredondado, que vai ficar melhor pra colocação do vivo, tá? Se vocês não forem fazer a pontinha aqui com a bolsa com o vivo, vocês podem deixar quadradinho aqui, tá? Eita, ali, ó. Então, aqui eu só vou arredondar a pontinha aqui da bolsa. Eu ia fazer ela sem vivo, mas eu gosto mais com vivo, porque ela fica mais estruturada, tá? E aí, na outra parte da bolsa, a gente vai fazer a mesma coisa. Pronto. Aqui, ó, na parte arredondada, a gente pode dar uns piquezinhos bem pequenininho no vivo, só pra ele fazer a voltinha sem repuxar o tecido, tá? Essa primeira costura no vivo que a gente tá fazendo, ela vai ficar a costura mais na ponta do vivo. Depois que a gente fechar a bolsa, a gente faz uma costura com o calcador de vivo mesmo, pra a costura ficar mais próximo da parte arredondadinha do nosso vivo, tá? Pra ele não ficar muito saliente no lado de fora da bolsa. Então, aqui eu vou fazer uns piquezinhos. Porque daí ele consegue abrir aqui, ó, e fazer a curvinha, ó. Que ela fica mais bonitinha. E agora aqui eu corto
o excesso do vivo, encaixo, dobro o tecidinho por cima, ó, e sigo costurando. E agora aqui, eu recorto esse excesso de tecido que ficou aqui, ó. E esse aqui a gente vai usar pra outra parte da bolsa, outro lado. Agora aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar um piquezinho aqui no meio, pra gente saber o centro da bolsa. Ó. E vamos fazer a marcação. Aqui eu fiz um raio de 4 centímetros, tá? Na parte arredondada. E aí, já vou recortar. Se não for colocar ao vivo, não precisa fazer esse redondinho, tá? Mas quem quiser fazer, pode fazer, que ele fica bem bonitinho também, a bolsa, com essa parte mais redondinha. Então, aqui eu coloco o meio do meu tecidinho aqui. E inicio. Ó, vou dar uns piquezinhos aqui na lateral. E agora finalizamos aqui a colocação do vivo. Dobro a pontinha do tecido por cima do vivo, pra dar o acabamento. E aqui já terminamos a parte do vivo da nossa bolsa, ó. Agora nós vamos fazer o fole da bolsa, tá? Então, aqui eu tenho o tecido do fole com a manta e o tecido do forro do fole, tá? Aqui é o canal de zíper que nós vamos fazer. Então, eu vou pegar primeiro a parte de baixo da nossa bolsa com o forrinho, ó. Aqui eu tenho o tecido principal e a manta, tá? E aí eu vou fazer só uma costurinha de segurança em volta. Deixa eu trocar o calcador. E agora eu vou recortar aqui o excesso de manta, tá? Pra ela não interferir nas medidas da nossa bolsa. Essa aqui é a parte de baixo da nossa bolsa, tá? Lembrando que todas as partes do painel, tirando a parte do corpo ali da frente e de trás, o restante das partes do painel, ela vem um pouquinho a mais pra dar um espaço assim de segurança pra gente na hora de montar. Então aqui, ó, se vocês perceberem, essa parte aqui, onde vai ser o canal do zíper, ela é mais estreita do que essa parte de baixo da bolsa, tá? Então aqui, a gente vai ter que diminuir essa parte aqui, ó, dessa parte de baixo aqui da bolsa, tá? Então a gente pode fazer isso agora ou fazer depois que o canal de zíper já estiver pronto. Aqui eu vou deixar pra fazer depois, tá? Pra retirar esse excesso de tecido aqui depois que o meu canal de zíper estiver prontinho, tá? Então, eu vou deixar aqui reservada essa parte e vou cortar esse tecido aqui em duas partes. Vou fazer uma abertura aqui no meio. Então, aqui eu vou fazer a abertura aqui no meio. Antes de cortar aqui no meio, eu tenho o tecido e a manta. Então, antes disso, eu vou fazer uma costurinha aqui de segurança só pra prender a manta. E aí, eu já vou recortar a manta e o tecido de uma única vez, tá? Mas vocês podem cortar um de cada vez se acharem melhor.
Ó, então aqui eu só vou retirar o excesso de manta. Vou tirar aqui só essa marcação pretinha aqui pra não dar diferença na largura do tecido aqui depois. Na outra ponta vai ficar diferente porque eu tirei. Pronto. Ó, então aqui eu já coloquei a manta no tecido e agora eu vou partir ao meio. Lembrando que essa parte aqui do canal de zíper, ela também vem mais compridinho, uns 5, 6 centímetros mais compridinho aqui, mas isso nós vamos acertar depois, quando a gente for colocar a parte de baixo do nosso... Eita, esqueci o nome. Do fole, tá? Então aqui eu tô dobrando ao meio, ó. E vou dividir ao meio, tá? Aí no ateliê vocês façam, pode fazer na base de corte, pra sair bem retinho, tá? Tem que virar pro outro lado, senão não vai tá pegando na manta aqui. Então, aqui eu tô só dividindo, tá? Tá pegando aqui em cima? Aí vocês podem deixar já cortadinho essa parte aqui na hora de montagem, tá cortadinho, tá? Como eu não deixei cortado antes... Pronto. Ó, então eu dividi em duas partes. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o forrinho, tá? Ó, e o forrinho vocês também deixem todas as partes cortadinhas certinho. Pra depois só fazer a montagem da bolsa. Pronto. Então, aqui já cortei o forrinho do nosso fole também. Agora, eu vou pegar o zíper. Vou colocar a parte direito do zíper com o direito do nosso tecido, tá? Então, os dentinhos vão ficar pra baixo com o tecido principal aqui. E vou passar uma costurinha aqui, ó. Aqui vai ficar no meio, tá? Nosso zíper vai ficar no meio. Se vocês preferirem, vocês podem colocar o zíper na parte só, sem partir o fole, que nem eu fiz nessa bolsa aqui, ó. Então, aqui eu não parti o fole, ó, ele tá inteiro. E eu coloquei o zíper aqui na borda do tecido principal. Essa que eu tô fazendo, o zíper vai ficar aqui no meio, tá? Eu parti o fole e ele vai ficar aqui. Mas tem a opção de fazer aqui também o zíper na bordinha do canal de zíper, tá? Agora aqui eu já costurei. Vou pegar o meu tecidinho do forro, vou colocar o direito do tecido com o direito aqui do meu tecidinho do tecido principal. E vou passar uma costurinha aqui na borda de novo. Tá? Esse aqui é o que vai dar o acabamento aqui no nosso zíper.
Ó, então ele ficou assim. Agora a gente abre, passa o forrinho pra parte de trás. Ó, aí vai ficar o forro aqui, o tecido principal e o zíper. E aí, vamos fazer uma costura aqui na borda do zíper, um pezinho de máquina aqui, e vamos fechar em volta pra segurar o tecido do forro, pra ele ficar bem presinho ali na parte de trás, tá? Então, aqui um pezinho de máquina. E aqui eu já vou puxando, ó, o tecidinho do forro pra ele não ficar enrugadinho na parte de trás, ó. Vou puxando ele. E agora aqui, ó, eu terminei de costurar a parte do zíper, eu já vou virar e vou seguir costurando em toda a volta para prender o forro no canal de zíper, tá? Então, ficou assim. Agora, essa parte que sobrou aqui de tecido, de forro, eu vou tirar. E agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui do outro lado. Vou pegar aqui a outra parte do zíper, do canal de zíper. Vou colocar direito com direito. Vou passar uma costura e depois eu venho com o forro e sobreponho aqui pra fazer o acabamento. E agora eu venho com o meu forrinho. Ó, então, vou colocar o direito com o direito aqui do forrinho. Vou passar a costurinha em todo o comprimento. Ó. E depois a gente desvira pra dar o acabamento ali também, como a gente fez no outro lado. Sempre fazer um retrocesso no início e no final. Então, agora aqui eu vou abrir, e a parte de baixo também, ó. Vou puxar pra cá. Ó, e vou passar a costurinha aqui, um pé de máquina na borda do zíper, tá? E depois a gente já vai fazer o fechamento do canal de zíper em toda a volta aqui, pra dar o acabamento do forro. Aqui eu sempre vou puxando o forro, ó, pra ele não ficar enrugadinho na parte de baixo, tá? E aqui eu já vou girar a peça e já vou dar o acabamento na parte da lateral aqui do fole. Sempre vou puxando o forrinho, ó. Aqui, ó, nessa parte de trás, eu sempre vou puxando o forrinho aqui, ó. Tá? Pra ele não ficar assim, ó. Tá? Então, a gente sempre vai puxando o forrinho.
E agora eu já vou refilar o forro que sobrou aqui, sobrou uma bordinha. Então, o canal de zíper tá pronto. Agora eu vou colocar 2 cursores, um de cada lado, tá? No caso aqui vai ficar o fechamento com 2 cursores. Aqui a gente tem que deixar bem retinho, ó. Aqui, ó. Pra não dar diferença depois na hora de fechar o zíper ficar torto. Chegou alguém. Acho que é a Cláudia. Aqui. Então, agora, a gente vai pra parte da montagem do fole, tá? Então, como o painel, ele vem maior, o comprimento dele, nós vamos ter que tirar um pedaço. E aí, pra gente saber qual o tamanho que a gente tem que tirar, eu canso fita métrica aqui, essa rosa. Nós vamos medir toda a volta aqui da nossa bolsa. Vou começar aqui pelo meio. Ó. Porque depende de cada artesã, às vezes, dá diferença na medida, tá? Como o painel, ele vem maior, então é importante que a gente faça essa medição antes. Então, aqui deu 1,33 m, tá? A volta total da nossa bolsa. Então, aqui, eu vou pegar essa parte de baixo, que ela vai aqui, ó. E vou medir quanto que ela tem. Ela tem 45 centímetros, tá? Então, essa parte de baixo tem 45. Aí, aqui, eu tenho que ver a medida total que vai dar 1,32. Ó, então, vai sobrar todo esse pedaço aqui. Minha fita tá cortada. 9 centímetros. Então, eu tenho que tirar 9 centímetros aqui do meu fole. E agora, aqui nessa parte aqui do fundo da bolsa, nós também vamos ter que tirar uma borda aqui, porque ele tá mais largo do que o fole. Então, primeiro, eu vou colocar o fole aqui. Ó, vai sobrar essa ponta. E vou passar uma costura aqui, ó. E agora, eu vou colocar essa ponta pra cá e vou passar a costura aqui. E agora, essa pontinha que sobrou aqui do tecido, ó, eu vou recortar. Ó, sobrou esse pedaço de tecido. E essa parte que eu cortei aqui, ó, eu vou passar um pezinho de máquina aqui só pra prender o tecidinho aqui na manta. Agora, eu venho com o tecido do forro. Vou pegar essa parte aqui, ó, da manta. Vou deixar ela pra baixo. Pego o tecido principal. Coloco aqui o direito com o direito e vou passar uma costura aqui, ó.
E agora eu vou pegar essa parte do forrinho, ó, e vou colocar pra cá, ó. Vai ficar assim, ó. E agora eu desviro o forrinho e ele vai ficar aqui na parte de baixo já com o acabamento nas laterais, ó. Assim. E aqui também sobrou um pedacinho de forro que a gente vai tirar, mas primeiro eu vou passar uma costurinha de segurança aqui na parte do zíper. Ó. Então, passei uma costurinha aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. E já vou fechar em toda a volta o forro. Aqui, já vou virar pra cá. E agora, eu vou refilar toda essa parte que sobrou de tecido aqui, ó. E aí já tá pronto o fole. Agora a gente vai fazer as alças. Ó, aqui as alças, elas são bem compridas, tá? Eu vou fazer a alça com 75 centímetros. Então, ela vai sobrar um pedaço de alça aqui, ó. Tá? Então, eu já vou cortar o comprimento da alça aqui, que vai sobrar esse pedacinho de tecido aqui, ó. Quem quiser fazer alça mais comprida, tem a possibilidade, porque o tecido ele vem bem comprido, tá? Agora, eu só dobro o tecido ao meio. Ó, a parte da estampa ficou pra dentro. E passo uma costura aqui em toda a borda pra fazer o fechamento da alça. Aqui por dentro a gente pode colocar, para estruturar a alça, a gente pode colocar a manta R1, a manta R2, ou colocar uma alça pronta. Para desvirar a alça, eu vou usar essa ferramenta aqui, que ela é uma ferramenta que a gente usa para passar elástico, tá? Então, eu vou prender a pontinha aqui por dentro. E fecho a argolinha, tá? Prendi a ponta aqui, fechei a argolinha que ele tem aqui. E agora eu vou desvirando, ó. Agora eu vou fazer a mesma coisa na outra alcinha.
parte aqui é com paciência, tá, gente? Devagar e sempre. Aqui eu vou colocar uma alça pronta por dentro, tá? Eu não vou colocar a alça de manta. Mas quem quiser usar a alça de manta, que não tiver a alcinha pronta, pode utilizar a alcinha com um estruturador de manta R1 ou manta R2. Deixa eu pegar a alcinha. Esqueci da alça. Ó, então aqui eu tenho a alça especial ou alça chique, tá? Ó, ela é bem firme. Quem quiser utilizar só a alça direto na bolsa, pode utilizar. Aqui eu vou forrar, porque daí fica mais bonita a alça, né? Com o tecidinho composê da bolsa. Tá? Então aqui eu vou usar o mesmo tamanho. E pra passar a alça, eu vou usar a mesma ferramenta que eu usei pra desvirar, tá? Então eu prendo assim, ó. Coloco aqui dentro. Aqui eu tô usando uma alça de 3 centímetros. Que é a largura que ficou aqui a nossa alcinha. Se for usar a manta, vai fazer a mesma coisa, o mesmo processo, tá? Vai cortar a manta de 3 centímetros e vai passando. Aqui a costura ficou no meio, a emenda aqui do tecido ficou aqui no meio, tá? E agora eu vou passar uma costurinha nas duas bordas. Tá? Então, um pezinho de máquina aqui nas duas bordinhas. Arrebentou a linha. Arrebentou a linha aqui, só vou passar a linha de novo porque arrebentou. Vamos de novo. A alça fica bem firme com essa alça pronta. Dá mais estrutura do que a manta R1, tá? A outra bolsa que eu mostrei pra vocês, eu fiz com a manta. Ó, então a alça ficou pronta, agora eu vou fazer a mesma coisa. Acho que não dá, né? Não. Quem não tiver essa ferramentinha aqui de passar elástico, pode passar com uma joaninha. Ó, aqui eu passei daqui pra cá, e agora eu vou passar daqui pra cá, tá? Eu não viro a alça assim, porque se a gente virar a alça, a gente pode torcer o tecido, daí fica com acabamento feio. E agora nós vamos pra montagem da nossa bolsa.
Então, aqui eu já tenho o meio da bolsa, ó, que é onde eu fiz aquele piquezinho aqui. Então, daqui pra cá eu vou marcar 8 centímetros e daqui pra cá 8 centímetros. É onde eu vou posicionar a alça, tá? Aqui, ó. Uhum. Então, aqui do meio pra cá eu marco 8. Só um piquezinho ali, só pra alcinha ficar bem retinha, não ficar torta. 8 centímetros. Agora, eu vou posicionar minha alça com a parte lisa, que não tem a costura vai ficar virada pra cima, e a parte lisa vai ficar virada pro desenho, tá? E eu vou marcar a borda da minha alça aqui nessa marcação, tá? Então, como a gente tem uma parte arredondada aqui da nossa bolsa, que é onde vai pegar a alça, a gente vai dar uma giradinha pra borda do tecido ficar aqui na borda da bolsa, tá? A alça e a bolsa tem que ficar retinho aqui, ó. E aí, eu vou passar uma costurinha aqui na bordinha. Eu só vou precisar trocar o calcador, porque aqui a gente tem o vivo. E aqui tem que ser um calcador mais estreitinho pra a costura não passar fora do vivo. E agora, eu vou girar a alça assim, cuidando pra ela não ficar torcida. A borda interna da alça com a minha marcação aqui de 8 centímetros. Assim, ó. Ela vai ficar assim. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado da minha bolsa. Marcação de 8 centímetros do meio pra cá. E aqui do meio pra cá, 8 centímetros. A costura da emenda da alça pra cima. A borda interna aqui da alça com a minha marcação de 8. Então, daqui pra cá ficou 8. Gira um pouquinho a alça pra encaixar a borda. E agora, mesma coisa desse lado, cuidando sempre pra alça não ficar torcida, tá? Pronto. E agora nós vamos pra colocação do fole. Agora aqui no fole eu tenho que achar o meio do nosso fole também, ó. Então, vou fazer um piquezinho aqui. E aqui. Ó, então, aqui as emendas, ó, elas estão bem retinhas aqui. A gente puxa. E faz o piquezinho pra achar o meio. Isso aqui é muito importante a gente fazer pra bolsa não ficar torta. E agora, nós vamos montar a bolsa. Então, aqui, ó, eu vou pegar a parte de baixo, vou virar do avesso aqui o fole. Vou pegar a parte de baixo. Vou achar aqui o meio, com o meio, e vou passar uma costura em toda a volta. Ó, aí agora aqui, ó, tem que dar o meio do fole com o meio aqui da bolsa, tá? Aqui, ó. Tá? Não consigo mostrar ali, mas tem que dar o meio com o meio. Ó, então ficou aqui pronto.
E agora a gente vem com a outra parte da bolsa. Meio com meio. Sempre cuidando pra não repuxar o fole. Se repuxar o fole, ele estica e sobra fole depois, tá? Então tem que ter esse cuidado pra não esticar o fole. É só sobrepor ele em cima e passar costura, sem esticar o fole. Ó, aqui ficou uma preguinha, vou ter que tirar. Que o tecido repuxou e ficou uma prega, tá? Não pode ficar preguinhas pro lado de fora da nossa bolsa. E aqui na voltinha, vai costurando devagar pra voltinha ficar redonda, tá? Pra ficar bem bonitinho o acabamento. Pronto. Então, aqui a nossa bolsa já está montada. Agora, nós vamos passar o viés boneon. Aqui. Vou utilizar o viés boneon. Quem não tiver o viés boneon, usa o viés que tiver aí. Pode fazer o viés de tecidinho também. Tá? Eu vou agora passar... primeiro, antes do viés, eu vou passar uma costura em toda a volta com o calcador de vivo, tá? Porque como nós colocamos o vivo, tem que dar um acabamento no vivo por fora, que senão o acabamento fica horrível, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, aqui tem uma boa parte do vivo aparecendo. E não pode, o que tem que aparecer no vivo não é toda essa parte achatada, é só essa borda arredondadinha, tá? Então, a gente tem que usar o vivo, o calcador de vivo, pra essa costura aqui vir mais pra borda e tampar parte do vivo, tá? Então, esse aqui é o calcador de vivo. Ele tem um vinco aqui embaixo, aonde vai passar o vivo dentro desse vinco aqui pra costura ficar bem pertinho da parte arredondadinha do vivo. Então, vou começar aqui na parte de baixo. Vou colocar a mão aqui, vou sentir aonde tá o vivo. E vou devagarinho aqui, costurando bem devagar, pra costura ficar bem certinho em cima do vivo, tá? Ó, agora deixa eu mostrar pra vocês como que fica o acabamento. Olha aqui, ó. Some aquela parte do vivo ali, aquela parte mais achatadinha, ó. Fica só a bordinha mesmo do vivo, que a gente quer que apareça, é o que vai aparecer. E agora eu vou fazer a mesma coisa na outra parte da bolsa, a parte de trás. Vou passar a costura pra esconder aquela parte achatada do vivo.
Sempre tendo cuidado do tecido não ficar enrugado, tá? Aqui na parte redondinha a gente vai devagar. Pronto. Então, aqui já tá, ó, tudo costuradinho. Ó. E o vivo já ficou bem bonito aqui, bem escondidinho, ó. Agora, nós vamos passar o viés Bonneau. E o viés eu passo com o calcador de zíper também, porque daí a gente vai ter certeza de que o vivo vai ficar bem costurado e não vai escapar em nenhum dos dois lados do Bonneau. Acho que eu falei vivo, né? Ó, então aqui eu vou pegar o viés Bonneau, dobro ele ao meio, porque ele já tem um vinco aqui no meio, ó, já é vincado aqui, ó. Então eu só dobro aqui e as duas partes ficam iguais, tá? Então eu dobro e encaixo aqui na borda. E já começo a passar a costura. Tem que dobrar ele no meio pra ter certeza de que vai pegar a costura dos dois lados. Caso não pegue a costura em um dos lados, é só refazer a costura depois. Agora que eu vou cortar o vivo e o viés, tô com o vivo na cabeça, e vou passar uma caloria na bordinha só pra selar a ponta e ela não desfiar. Ó, então aqui já foi a colocação do viés e agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Travou. Deu uma travadinha aqui na máquina. Conecta o carregador que ela vai desligar em 3 segundos. Gente, a minha bateria ficou acabando ali do celular. Fala de novo. Hã? Fala de novo. Aqui só tô concluindo a colocação do viés. Essa foi por pouco, quase que acabou a bateria. No finalzinho. Pronto. Então, aqui já terminamos a colocação do viés, ó. E agora nós vamos desvirar a bolsa. Antes disso, eu vou tirar todos os fiozinhos que eu encontrar. Pra dar um acabamento final na peça, não ficar cheio de fiozinho por dentro da bolsa, tá? E agora eu vou desvirar a bolsa. Então, eu vou começar aqui pelo fundinho. Como tem o vivo, ela fica um pouquinho mais firme pra desvirar, tá?
E aqui a gente só vai ajeitando o viés por dentro, ajeitando as costuras. E depois a gente dá uma passadinha na peça pra qualquer amassadinho que tenha ficado aqui no tecido. Já sai, fica bonitinha a peça depois de pronta. Ó. E aqui já tá pronta a nossa bolsa, ó. Aqui. Ó. E a abertura dela ficou uma abertura total, então ela abre todinha até o final, ó. E o bolsinho aqui. E tá pronta, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Os painéis vocês encontram na loja Eva e Eva Tecidos, tá? Ela tem na cor azul e tem o painel na cor rosa também.